nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Nós estamos estudando essa carta e entramos hoje no capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Gálatas 3, de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Talvez na sua versão diga quem os seduziu. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. O tema geral dessa série é a grandeza e a suficiência da obra de Cristo. E hoje, no capítulo 3, nós vamos pensar sobre prosseguindo no Evangelho. Nós vimos, na metade do capítulo 2, na mensagem da semana passada, pregada pelo pastor Érico, que Paulo demonstrou que nós somos salvos quando nós paramos de confiar em nossos esforços morais ou na prática da lei. E Paulo diz então que nós morremos para a lei, não é? Morremos nessa tentativa inglória de cumprirmos todas as demandas da lei. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. E o resultado disso é a maldição. E nós lemos agora no capítulo 3, Paulo falando exatamente sobre isso, que aquele que não consegue cumprir, se o meio dele se aproximar de Deus, de tentar alcançar a aprovação de Deus, for praticando todas as implicações da lei, o resultado disso é maldição. Mas nós lemos nessa manhã a boa notícia de que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele cumpriu totalmente a lei. Então, já na metade do capítulo 2, Paulo diz isso, que nós morremos para a lei
e nós confiamos na obra de Jesus e por isso nós vivemos para Deus. É aquilo que ele declara num texto que nós conhecemos bastante: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Jesus. É o único meio aceitável a Deus. A única maneira de nós sermos aceitos por Deus, como seus filhos e filhas, é por meio da fé em Cristo Jesus, que nos amou, diz Paulo no versículo 20 do capítulo 2, e que a si mesmo se entregou por nós. Então, dessa forma está claro para nós que o Evangelho é o caminho de entrada no reino de Deus. Não existe outro meio de nós sermos reaproximados, reconciliados com Deus por meio de Jesus, além de Jesus. Agora, Paulo vai nos mostrar nesse capítulo 3 que o Evangelho não é somente a porta de entrada, mas é um modo de nós crescermos no Senhor. Nós não somos apenas justificados pela fé em Cristo Jesus, mas nós também somos santificados pela fé em Cristo Jesus. Na semana passada, os irmãos viram que Paulo precisou chamar a atenção do apóstolo Pedro, porque Pedro perdeu essa visão. Pedro foi seduzido pela pressão dos judaizantes, dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês precisam crer em Jesus, mas tem que acrescentar algumas outras coisas. Vocês, cristãos gentios, além da fé em Cristo, precisam passar pela circuncisão, guardar aquele sistema todo de alimentação, todas aquelas cerimônias. E aí, Pedro vai para Antioquia, versículo 11, e está reunido ali com os gentios, comendo com eles, que é algo sobrenatural. Um judeu comer com os gentios é algo sobrenatural. O Evangelho ensinou isso para Pedro, sobretudo em Atos 10, quando ele vai à casa de Cornélio, um centurião romano, e aí o Senhor manda ele comer aqueles animais que eram considerados impuros na lei judaica. E Pedro reluta, até que o Senhor diz para ele: não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Com aquela visão, Deus estava dizendo que ele também estava purificando pela fé os gentios. E Pedro entendeu perfeitamente isso. E Pedro entra na casa de Cornélio, e junto daquela casa estavam os amigos, os familiares, e ele prega o Evangelho, e ele anuncia a obra de redenção, tão somente em Jesus, e o Espírito Santo desce sobre os gentios. Ele celebra isso. Mas agora, no capítulo 2, ele está comendo com os gentios, versículo 12, antes de chegar alguns da parte de Tiago, diz o apóstolo Paulo, ou seja, lá de Jerusalém, da igreja mãe, ele comia com os gentios e de repente ele se afasta dos gentios no versículo 12, e Paulo dá o parecer, por que aquilo aconteceu? Temendo os que eram da circuncisão, temor de homens. Pedro está... mesmo com toda a sua experiência, com a experiência que ele teve com Jesus no seu discipulado e também lá em Cornélio, na experiência de Atos 10, ele agora está temendo os da circuncisão. E Paulo o repreende. E aí, irmãos, os irmãos ouviram a mensagem da semana passada, baseado em que Paulo repreende o apóstolo Pedro. Versículo 14, você não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Qual era o problema aqui? Pedro estava se considerando superior aos gentios, sendo judeu. Veja que o Evangelho, irmãos, ele vai anular essas demandas que nós temos, até culturais do nosso tempo, questões de racismo, tudo isso cai diante da glória de Deus, porque o Evangelho, diz a própria palavra, que encerra, coloca todo mundo no mesmo patamar de pecadores. Todos pecaram. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus é oferecida para judeu e para não judeu. Não pode haver judeu e grego, bárbaro, citra, homem e mulher, porque todos nós somos um em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher,
pois todos vós sois um em Cristo, pela fé em Cristo. Judeu é filho de Deus, gentio é filho de Deus. E Paulo então diz: Pedro, você não está andando de acordo com a verdade do Evangelho. O Evangelho é uma verdade. Qual é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho é aquilo que Cristo fez em nosso lugar para nos reconciliar com o Pai. Independente da nossa nacionalidade, independente da nossa origem, independente de qualquer outra circunstância, nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Qual estava sendo o problema, então, dos cristãos aqui da região da Galácia, que estavam sendo influenciados por esses mestres judaizantes? Eles iniciaram na vida cristã pela fé em Cristo e agora queriam prosseguir em seu crescimento baseados nas obras da lei. Veja o capítulo 3, versículo 1, como é que Paulo chama essas pessoas aqui: ó Gálatas insensatos. Insensatos. Quem os seduziu? Né? Paulo sabia que eram os judaizantes que saíram de Jerusalém para trazer essa perturbação. No capítulo 1 nós estudamos e vimos que Paulo chama isso de perturbação. Alguns querem perturbá-los, perverter a vossa fé, acrescentando à cruz aquilo que Jesus fez. E Paulo então pergunta para eles: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Versículo 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar em seu próprio esforço pessoal? Na linguagem atualizada diz: aperfeiçoando-se na carne. Irmãos, quantas vezes isso acontece com tanta gente? Começam a sua caminhada cristã, não duvidam do amor de Deus, não duvidam da graça de Deus, não duvidam de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas aí à medida que vão caminhando, como Gabriel falou nessa manhã, acham que podem fazer na sua força, que podem produzir o seu crescimento na sua força, e não é. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se nós iniciamos no Espírito, se nós iniciamos a vida cristã pela graça, porque esse é o único meio de entrarmos no reino, o prosseguimento não pode ser diferente. Por isso, o nosso desafio é prosseguirmos no Evangelho. Amém, queridos? João capítulo 15, aquele texto maravilhoso que Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. A gente começa no amor de Deus, mas de repente acha que já é crescidinho demais, que já não precisa mais depender da graça de Deus, e já não lança a mão dos recursos de Deus para o nosso crescimento, e aí nos frustramos espiritualmente, não amadurecemos conforme a imagem de Jesus, porque esse é o alvo de Deus. O alvo de Deus é que nós cresçamos à imagem de Jesus. É interessante nós estudarmos sobre a imagem de Deus na nossa vida. Não é? O que a Bíblia fala da imagem de Deus? Aquela imagem perfeita em Gênesis capítulo 1, depois ela é deturpada em Gênesis capítulo 3 com a queda, mas em Jesus essa imagem é restaurada, à medida que nós vamos crescendo a imagem de Jesus, até que ela vai ser consumada, completamente aperfeiçoada na consumação, na vinda do Senhor. Amém, queridos? Mas o nosso alvo é esse crescimento. Então Paulo está falando sobre isso. Paulo está mostrando mais uma vez que existem 3 modos de vida. Existe um modo irreligioso de viver, que é o sujeito que ele é rebelde a Deus, frontalmente rebelde, ele não quer saber de se sujeitar a Deus. Há um outro modo de vida também terrível, que também afronta a Deus, que é o modo religioso. É o sujeito achar que aquilo que ele faz pode trazer os benefícios de Deus para ele. É como se fosse uma troca. É o filho mais velho, né? O filho mais moço é o modo irreligioso, lá do filho pródigo. Sai de casa e se rebela frontalmente contra Deus. Mas há aquele que também é rebelde dentro de casa. Estou sempre aqui te servindo. O Senhor tem a obrigação de me abençoar, porque eu oro tantas vezes, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo outro. Esse também é um modo de afrontar o coração de Deus. Porque você
rejeita aquilo que ele fez na cruz. E existe um outro modo de vida que é o Evangelho. O modo religioso é: eu obedeço e Deus me aceita. O Evangelho é: eu fui aceito por Jesus e eu obedeço em adoração a Deus. A lógica é invertida. A entrega, a rendição, a consagração, o anseio por santificação é em resposta àquilo que Ele já fez em nosso lugar. Mas aqui essa lógica está sendo quebrada. Paulo está dizendo: vocês começaram no Espírito. Diante de vocês foi pintado um quadro maravilhoso. Ele está dizendo isso, literalmente. Jesus Cristo foi exposto, versículo 1. Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado. E agora vocês estão voltando atrás. E eu queria então, irmãos, tendo esse pano de fundo em mente, olhar para esses versículos e vemos Paulo tratar de 3 realidades essenciais para o nosso crescimento no Evangelho. Primeira verdade essencial aqui é que nós devemos crer que a obra de Jesus em nosso lugar é suficiente. Essa é a ênfase de Paulo nesse texto. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. A ideia do original aqui é completamente apresentado, inequivocamente, não há nenhuma dúvida. Toda vez que o Evangelho é pregado, nós não podemos ter nenhuma dúvida que Jesus Cristo foi crucificado em nosso lugar. É o coração da fé cristã. E Ele foi crucificado em nosso lugar, porque nós não damos conta da nossa salvação. Ele foi exposto através da pregação do Evangelho. Eles ouviram isso. Se você olhar aí o versículo 2, Paulo diz que eles receberam o Espírito quando eles ouviram e creram. No versículo 5, a mesma coisa. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres. E no final do versículo 5 ele diz: pela fé com a qual receberam a palavra. Quando é que nós recebemos a Cristo? Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Quando o Espírito Santo nos convenceu de que não há nenhum outro meio de salvação. Jesus foi exposto diante de nós, louvado seja Deus. Essa era a mensagem que Jesus anunciou, que os apóstolos anunciaram. Mas agora os gálatas estão sendo seduzidos. Aquela pregação clara, aquela exposição clara da suficiência da graça de Deus e da nossa insuficiência como pecadores, agora está sendo substituída por uma lógica religiosa. Aquilo não é suficiente. Tem que passar pela circuncisão, guarda ali a lua nova, guarda sábado, guarda isso, guarda aquilo outro. E aí nós temos que nos lembrar que Deus chamou aqueles homens e aquelas mulheres que viviam no pecado, na idolatria, numa vida de rebelião a Deus, da mesma forma que nos chamou. E como é que Deus nos chamou? Pela pregação do Evangelho. Cristo foi exposto diante dos nossos olhos como crucificado. E aqui, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade quando nós pregamos o Evangelho. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós podemos falar de qualquer tema, mas nós temos que passar pela cruz. Porque é assim que um pecador ele é constrangido diante da glória de Deus. Muitas vezes a palavra é pregada, mas o Evangelho não é anunciado, então as pessoas acham que dependem dela. Depende dela, da sua performance, serem aceitas por Deus. E vivem constantemente em conflito, em dúvidas, em medo. Somente o que Cristo fez em nosso lugar pode nos libertar do medo do inferno, da condenação eterna. O perfeito amor lança fora o medo. Nós não servimos a Deus por medo, porque a ira de Deus já foi descarregada sobre Jesus. Ele nos substituiu no Calvário. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 2, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu decidi nada saber a não ser e pregar a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Decidi nada saber a não ser Jesus Cristo, esse crucificado, porque esse é o único meio de nós sermos perdoados e reconciliados com o Pai. Louvado seja Deus. A pregação do Evangelho é a proclamação do que foi feito em nosso favor, mais do que uma orientação do que devemos fazer. Os Gálatas ouviram isso, creram nisso, receberam o Espírito quando ouviram a palavra pela fé. Mas agora foram seduzidos. Na linguagem da NVI diz, quem os enfeitiçou? Que coisa terrível, queridos. Quando você perde a visão daquilo que Jesus fez, como suficiente, como poderoso, precioso, e os pilares da nossa fé passam por aqui, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus somente. Capítulo 2, no versículo 16, Paulo disse, naquela conversa com Pedro, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aí nós vamos para o versículo de número 13. E aí, irmãos, fica mais claro ainda de que nós não devemos nos afastar daqui. É aqui que nós devemos ficar, naquilo que Jesus fez em nosso lugar, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Ele foi apresentado como aquele que se tornou maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Porque vejam, irmãos, ninguém poderia cumprir toda a lei. Se alguém falhasse em algum ponto, era alvo de maldição. Mas Jesus cumpriu plenamente a lei. E sabendo que eu e você não conseguiríamos, Ele se fez maldição em nosso lugar. Aquilo que nós merecíamos, Ele recebeu em nosso lugar. Nós merecíamos a maldição da lei. Porque em algum ponto nós não conseguiríamos cumprir plenamente. Amar a Deus acima de todas as coisas em todo o tempo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos em todo o tempo. Era impossível. Por isso que a lei veio para nos conduzir ao Calvário. A lei é um aio, a lei é um instrumento que nos coloca de joelhos diante da cruz. E Jesus se fez maldição. No Antigo Testamento, quando alguém era executado por apedrejamento, o seu corpo ficava pendurado no madeiro para mostrar que ele experimentara a maldição da rejeição divina. Não que o sujeito fosse amaldiçoado por estar pendurado, mas ele era pendurado em sinal da sua maldição. Então Paulo liga isso ao que Cristo fez na cruz. Experimentou a maldição da rejeição divina por mim e por você, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Ele se fez rejeitado na cruz. Em seu sacrifício, Ele nos resgatou da maldição da lei, tomou-a em nosso lugar. Louvado seja Deus. Ele foi o nosso substituto do madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Deus fosse nossa. Aleluia. Nossos pecados e a nossa maldição são imputados a Ele, e a justiça e a bênção dEle são imputados a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo, quem os enfeitiçou a sair dessa verdade? Quem é que está estimulando vocês a acharem que agora, para vocês crescerem no Evangelho, para que vocês tenham uma vida abundante no Senhor, isso depende de vocês? Então a primeira verdade que Paulo usa aqui nessa passagem para nos desafiar ao caminho do crescimento, tanto aos Gálatas quanto a nós hoje, é que nós devemos crer que a obra de Cristo em nosso lugar é suficiente. Há um outro desafio nessa passagem. Cremos também na atuação do Espírito de Deus e da palavra em nossa santificação. O Espírito de Deus, Ele está trabalhando em nós, irmãos, de glória em glória, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Óbvio que isso só vai acontecer plenamente na glorificação, quando nós não teremos mais a presença do pecado. Mas aqui nós estamos nesse processo, cada dia mais sendo parecidos com Jesus, conformados à sua imagem,
Louvado seja Deus. Os cristãos da Galácia ouviram essa gloriosa mensagem a respeito da obra de Cristo e, ao crerem na mensagem do Evangelho, foram justificados e também receberam o Espírito Santo. Diz o versículo 2, Paulo pergunta: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Qual é a boa notícia? Que esse é um padrão de Deus. Toda vez que você ouve o Evangelho e você crê, o Espírito Santo sela a sua vida. É um presente de Deus. Atos capítulo 2, naquele texto maravilhoso do Pentecostes, Deus cumprindo uma profecia feita a Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado, e Deus cumpre isso em Atos capítulo 2. E nós vemos ali o avanço da igreja, a explosão da igreja, revestida do Espírito Santo, aquela maravilha, a cidade tomada de gente, porque Deus é estratégico. Numa das 3 festas anuais, e o povo estava ali, pessoas de vários lugares, e essas pessoas foram impactadas e levaram a mensagem do Evangelho para as suas cidades. No final do capítulo 2, Pedro se levanta junto com os demais apóstolos, e ele começa a pregar o Evangelho. E as pessoas, depois de ouvirem aquilo que Jesus fez, elas perguntam a Pedro. Pedro diz lá no capítulo 2 de Atos, versículo 36, portanto que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia. Vocês o crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Era necessário que ele morresse, mas ele está vivo para sempre. No versículo 37, as pessoas que ouviram essa mensagem perguntaram: o que a gente faz agora? Toda vez que alguém ouve o Evangelho, essa deveria ser a pergunta que ela deveria fazer ao Senhor. O que eu faço com essa mensagem agora? E no versículo 38, Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que crê deve ser batizado, se identificando, se sujeitando ao senhorio de Jesus, sendo integrado na igreja local. Por isso que na grande comissão se fala de batismo, porque o desejo de Deus é que todo novo convertido pertença à família de Deus, de uma maneira identificável numa igreja local, para ser bênção e abençoada, para ser pastoreada, para ser cuidada. Essa é a falácia dessa questão do desigrejado. Cristo sim, igreja não, é impossível, porque a cabeça está organicamente ligada ao corpo. Por isso nós precisamos congregar, por isso nós precisamos crescer junto, orar uns pelos outros. E aí, o texto diz: arrependam-se, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para 2 coisas: para perdão dos seus pecados. Quando você crê em Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. Mas em segundo lugar, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem quando nós ouvimos e cremos, louvado seja Deus. Foi assim no Pentecostes, foi assim entre os Gálatas, e é assim hoje. Todo aquele que crê em Jesus é selado, batizado no Espírito Santo, integrado no corpo de Cristo. Imediatamente depois ele vai ser recebido na igreja local, na expressão local do corpo de Cristo, mas é impossível separar essas 2 coisas. Ouviu e creu, ele é integrado no corpo de Cristo. E aí, Efésios capítulo 1, verso 13, nós encontramos a mesma verdade. Depois que vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E os Gálatas sabiam disso. O problema é que agora eles queriam se aperfeiçoar na carne. Bom, a gente já recebeu o perdão, nós já temos o Espírito Santo, agora deixa com a gente, né? Nós vamos crescer espiritualmente na nossa força. Nós vamos nos aperfeiçoar na carne. Por isso que Paulo está repreendendo essa igreja, chamando aqueles irmãos de insensatos. O mesmo Espírito que operou na nossa regeneração, operando em nós o lavar regenerador e santificador do Espírito Santo, é aquele que está operando em nós para o nosso crescimento espiritual. Ele usa a palavra de Deus
para a nossa santificação. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito e a palavra. Por isso, meu irmão, se você quer ser moldado à imagem de Jesus, é o Espírito e a palavra. É vida de oração, é lançar mão dos recursos espirituais que o Senhor nos deu para nós crescermos à imagem de Jesus. São as disciplinas espirituais que têm a ver com perseverança, com rendição, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O Espírito opera quando os cristãos não confiam nas próprias obras, mas de forma consciente e crescente, descansam somente em Cristo para serem aceitos por Deus e crescem na maturidade em Cristo Jesus. Como tem sido o seu crescimento em Cristo? Sabe, irmãos, Deus nos chama a isso. Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isso faz parte do programa de Deus para nós, do plano de Deus para nós. Os apóstolos deixam isso claro de várias formas. João, por exemplo, ele estabelece um caminho: filhinhos, jovens e pais. Primeira carta de João. Né? É bom a gente ser filhinho, mas a gente precisa ser jovem. O que marca um estágio, a passagem de um estágio do filhinho para o jovem? João fala assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. O jovem é aquele que já sabe quem ele é em Cristo Jesus, já sabe que ele tem recursos espirituais para crescer, para vencer as artimanhas de Satanás, para se tornar depois um pai espiritual, alguém que vai cuidar, vai ser responsável por outras pessoas. Mas às vezes nós nos acomodamos, amados irmãos, e aí nós caímos nos mesmos erros constantemente, não evoluímos, não avançamos, não progredimos espiritualmente. E nós somos desafiados a prosseguirmos no Evangelho. Entender que a nossa vida começou na graça e vai continuar na graça. Começou no Espírito e vai continuar no Espírito, para a glória do Senhor. E Deus usa as circunstâncias também para o nosso crescimento. Sempre com um alvo em mente, sermos mais parecidos com Jesus. Amém? Terceira verdade importante no nosso crescimento: devemos crer no modo estabelecido por Deus para a nossa justificação e santificação, que Ele é único. O justo viverá pela fé. Paulo está argumentando com aqueles irmãos, e agora Paulo vai trazer um exemplo histórico dessa questão da justificação pela fé. E não existe pessoa melhor do que Abraão. Depois de Paulo chamá-los de insensatos, nos versículos de 1 a 5, Paulo diz assim: vamos pensar um pouquinho, considerem o exemplo de Abraão. Como é que a coisa aconteceu na vida de Abraão? Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi justificado quando ele creu no Senhor. Abraão creu em Deus e foi justificado. Depois Paulo diz: os da fé é que são filhos de Abraão. Não tem a ver com a descendência étnica, tem a ver com a questão da fé. Ele ouviu da parte de Deus, Abraão ouviu, versículo 8, que os gentios seriam justificados pela fé em Cristo. E no versículo 9, Paulo diz: os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Seria diferente conosco? E aí pense em Abraão, querido. Pense que Deus começa historicamente o seu povo pelo caminho mais difícil. Deus dizendo para um homem que ele teria uma grande descendência e que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Paulo, nesse capítulo 3, diz que Deus estava falando exatamente de Jesus. O descendente é Cristo. O descendente no qual todas as famílias da terra são abençoadas é Jesus. Mas Abraão não tinha nenhuma capacidade de fazer aquilo acontecer. Veja como é que Paulo quer ensinar a justificação pela fé. Ele usa um exemplo histórico. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você ser minha filha, para você ser meu filho, isso não depende de você,
para que a descendência de Abraão e Sara fosse próspera, grande, não dependeu deles, porque ela era estéril. Não dependeu deles, porque ele era de idade avançada, ele não podia fazer aquilo acontecer. E eu e você não podíamos ser salvos pela nossa força, não podemos produzir crescimento espiritual na nossa força. Nós dependemos da graça de Deus, e nós acionamos essa graça pela fé. Aleluia. Salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Com Abraão, nós aprendemos que a fé salvadora é acreditar na promessa do Evangelho como suficiente. Deus é aquele que justifica o ímpio quando esse confia na promessa de salvação em Cristo. Não quando ele confia em si mesmo. Como é que Abraão poderia dar conta? Ele não tinha condição nenhuma. E Deus fez dele uma grande nação, da sua descendência uma grande nação abençoadora de todas as famílias da terra, sobretudo porque deles descende o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá pela fé. Amém, querido? De fé em fé. Se você começou na graça, se você começou no Espírito, dependa do Senhor para o seu crescimento. Permaneça no Senhor. Jesus diz, para dar fruto precisa permanecer nele, na dependência dele, da graça dele, da ação dele, para a glória de Deus. E nessa manhã, mais uma vez, nós podemos dizer que Cristo foi exposto como crucificado diante dos nossos olhos. Aquele que se fez maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção de Deus, foi exposto em nosso lugar. É o único meio de nós pertencermos à família de Deus. É o único meio de nós termos a certeza da eternidade juntamente com o Senhor Jesus. Se você que está aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra, não tem vivido pelo Evangelho, tem seguido pela sua força, por algum outro meio operacional de salvação, que não seja a graça de Deus mediante Jesus Cristo, que nessa manhã você se renda ao Senhor, que você seja quebrantado diante da glória de Deus, em nome de Jesus. Duas aplicações. Você crê que o Evangelho é a boa notícia do que Deus fez por meio de Cristo para lhe reconciliar com Ele? Leia novamente com calma nesse dia. Leia Gálatas 3, hoje, de 1 a 14. Leia novamente Paulo chamando a atenção daqueles cristãos, chamando-os de insensatos, mas era necessário chamá-los à razão novamente. E Paulo pergunta, quem os seduziu? Quem tirou vocês desse início tão bonito, tão glorioso, quando vocês entenderam que precisavam desesperadamente da graça de Deus? E agora vocês estão achando que para crescerem depende de vocês, do esforço de vocês, do braço de vocês. E se esquece de que o Espírito opera na vida de vocês, do início ao fim, em nome de Jesus. Mesmo sabendo que Cristo é suficiente para a sua salvação, e que o Espírito opera em sua vida para o seu crescimento, você prefere confiar nos seus próprios esforços. Qual tem sido, querido, o seu crescimento? Como tem se desenvolvido a sua vida cristã? Como você tem progredido na fé? Queria orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Deus não quer que a gente pare no início da nossa caminhada, mas que nós amadureçamos, para que possamos cuidar de outras pessoas, para que possamos servi-lo, para que possamos viver em autoridade espiritual na história, em nome de Jesus. Algumas coisas Deus faz no início da nossa caminhada, mas Ele vai nos dando ferramentas, irmãos, para que nós possamos amadurecer, para que nós não venhamos a continuar nos mesmos erros, achando que nós não podemos ser usados por Ele. Mas o Espírito Santo opera na sua vida, através de você. Você é uma testemunha onde você mora. Você é uma testemunha de Jesus onde você estuda, onde você trabalha. Em nome de Jesus. Não precisa terceirizar aquilo que acontece lá. Não, tem alguém aqui passando uma dificuldade, eu não posso orar por essa pessoa, eu tenho que chamar alguém. Querido, você é testemunha de Jesus. Você é marcado pelo Espírito Santo. Por isso, assuma a sua identidade como testemunha de Jesus
Seja uma bênção. Abra sua boca. Abençoe vidas em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos ficar todos em pé nesse momento. Estamos nos preparando para o último momento desse culto, que é a participação da mesa do Senhor. Mas eu queria que o seu coração se alegrasse diante de Deus. Jesus Cristo foi exposto diante dos seus olhos um dia. E o Espírito Santo, usando a semente do Evangelho, da palavra, produziu no seu coração mudança, produziu transformação, e você tem crescido, essa semente está crescendo na sua vida, louvado seja Deus. Continue dependendo do Espírito, continue dependendo da palavra, continue dependendo de Deus, se rendendo a Ele, sendo bênção nas mãos dEle, para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado, porque Jesus se fez maldição em nosso lugar, Senhor. A ira, o cálice da ira foi derramado e Ele sorveu aquele cálice em nosso lugar, Pai. Para que nunca mais fôssemos separados do Senhor. Momentaneamente Ele foi separado. Deus meu, por que me desamparaste? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor escolheu pagar a nossa dívida. O Filho disse, eis-me aqui na eternidade, eu vou, louvado seja o teu nome. O Verbo se fez carne, se esvaziou da sua glória, assumindo a forma humana, assumindo a figura de servo, experimentando uma morte terrível, morte maldita, para que nós fôssemos abençoados. O Senhor se fez maldição em nosso lugar. Bendito é o teu nome, Senhor. O Senhor disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Nos lembramos, Senhor, do povo sendo picado pelas serpentes no deserto, pela murmuração, pelo pecado. E o Senhor instruiu Moisés a levantar uma serpente abrasadora numa haste, e todo aquele que olhava para ela era sarado. O Senhor Jesus disse, conversando com Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ah, Senhor, é todo aquele que crê, não é todo aquele que se esforça, não é todo aquele que usa as suas credenciais humanas, mas é todo aquele que crê naquele que nos substituiu, naquele que recebeu a maldição que nós merecíamos. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso Redentor vive, aleluia, venceu os grilhões da morte, a nossa vida está nas mãos de Jesus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, Senhor, só há descanso no Senhor, só há descanso no Evangelho, só há descanso na obra de Jesus em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o medo foi embora, Senhor. O medo da morte, o medo do inferno, o medo da vinda de Cristo. O perfeito amor lança fora o medo. Nós estamos nas mãos daquele que venceu a morte. Aleluia, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Bendito é o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. E agora o nosso desafio é viver pela fé. O justo, aquele que foi declarado justo pelo Senhor, pela justiça de Cristo que foi creditada a nós, imputada a nós. O Senhor olha para nós agora como se nós vivêssemos como Jesus viveu. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Queremos comer esse pão e beber esse cálice, nos lembrando daquilo que Jesus conquistou em nosso lugar. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus.